literatura brasileira, pré-modernismo e as vanguardas europeias. Eu me chamo Sueli. Jonatas. Alexandra. Janaína. Ana Maria. Então, hoje nós pretendemos discutir alguns assuntos e queremos ali abordar algumas perguntas. Elas são: o que são as vanguardas europeias? Qual a importância delas? Já que as vanguardas europeias, elas iniciam aí, é um movimento que acontece, ela não é uma escola literária, mas é um movimento que acontece aí antes do modernismo. Ela vem aí no pré-modernismo. E as vanguardas significam, van significa avante, gar significa tropa. Então, elas são aí a turma que vem à frente, que vem trazendo novo. E esse é o significado da palavra. E a gente vai discutir a importância de cada uma delas, tirando que é um assunto que ele tem que ser muito abordado na escola, na faculdade, porque é assunto que cai todo ano no Enem, assim como também o modernismo, né? Que é questão de todo ano no Enem. E por isso também é um clássico, né? E vem aí rompendo outros clássicos. Ele é um clássico por estar no Enem e vem rompendo vários clássicos, porque as vanguardas elas vêm para inovar tudo, para trazer tudo novo. E nós separamos aqui 5 tópicos, então cada um vai ficar com um tópico. Para entender melhor, vale lembrar o período clássico, onde quem melhor descrevia a realidade do clássico era quem descrevia assim as coisas com mais descrição, com mais detalhes. Eu acho que todo mundo conhece a obra de Michelangelo, Pietà. Então a gente vê que ali tem descrito cada músculo, cada pedacinho, e a gente sabe que nesses pedacinhos quem melhor descrevia, melhor era o artista, melhor era a pessoa, ele fez aquilo com mais perfeição. E a vanguarda ela vem para tirar isso. Então a gente vê que no período clássico era assim, e a vanguarda vai romper com isso. Essas vanguardas surgem para romper com essas coisas e quebrar a busca pelo antigo, né? Como se assim a gente tivesse aqui um pote perfeitinho, a ficha tentando construir ele aqui, e as vanguardas vão entrar, jogar ele no chão para quebrar tudo, para quebrar essa ideia, quebrar esse movimento e trazer coisas, um movimento de perfeição e trazer coisas novas. Nós temos 5 principais vanguardas que são o carro-chefe do modernismo, e elas vêm para introduzir o modernismo e romper com a tradição e provocar polêmica. Ela vem para causar, se não for para causar, ela nem vem. Há mais de um século atrás era muito polêmico, diferente que hoje já é aceito, mas as obras modernas antigamente eram muito difíceis de ser aceitas porque elas romperam assim um ciclo muito rápido. E a primeira delas é o futurismo. Eu mesmo vou iniciar aqui falando sobre a destruição completa de museus e de bibliotecas. Elas vêm para destruir a tradição. Se não for para ser radical, nem é vanguarda. Não pode ser considerado vanguarda se não for radical, justamente por esse motivo. Porque ele vem trazendo um novo, ele vem inovando, e o que é antigo não presta. Se não presta, é para ser destruído. Se a gente tem uma coisa em casa que não presta, fora, joga fora. Mesma coisa, por isso que queimaram museus, bibliotecas, porque bibliotecas remetiam ao antigo, traziam lembranças e eles já achavam que isso ali não era legal. Então, destruição total. Destruição da síntese tradicional, a valorização dos substantivos e não dos verbos. E a gente vai ver isso aí, acredito, quando for a Alessandra aqui, na coisa do violino, um carro, que não é o carro, é a velocidade do carro. E nessas obras, então é muito interessante, ela vem com uma pegada muito nova. Na arte ou em um poema, a gente identifica o futurismo como eles exaltavam a tecnologia. Eles vêm exaltando a tecnologia de uma forma... E o que era tecnologia naquela época? Há quantos anos atrás? 100 anos? 100 anos? Isso. Basicamente sim. Na média de 100 anos atrás, um carro. Um carro, naquela época não é todo mundo que tinha, era coisa considerada moderna. Com certeza. Eu acho difícil de alguém ter um carro naquela época. Hoje em dia eram os ricos. Hoje em dia é básico, mas naquela época os automóveis, eu andei fazendo pesquisa aí, atingiu a velocidade máxima, 40 km por hora. O que é 40 km hoje? Nada.
300. 300, 500 cavalos, né? Agora, trem a vapor era o que tinha de moderno na época e era exaltado, e luz elétrica. Os coleguinhas do Wi-Fi aí das redes sociais, podcast, quem imaginaria que a modernidade naquela época era apenas luz elétrica. A gente tem que lembrar que nem todos os lugares teve essa facilidade de chegar e ainda há pouco tempo foi chegando luz elétrica aos poucos mesmo. Exatamente. Quer falar? Antes era uma vela, antes era você botava uma vela pra. Era aquele famoso jantar de velas, era tudo com vela mesmo, não era? Não tinha luz assim. Não. Tinha também o famoso candeeiro, né? Chamava o lampião. Eu tenho um lampião ainda, eu comprei. Que legal! Eu vou tirar até a foto e colocar aí na tela. Aí é onde o quadro fala que a gente vai a valorização do substantivo e não dos verbos. Porque a velocidade do automóvel a gente não vê. Eu olhei pro carro e disse, cadê o automóvel? Eu imaginei um automóvel vermelho, bonito, e a gente vê aí só a velocidade dele. O carro passou e deixou a poeira. E é isso que eles escreveram na tela. Então quebrou a ideia do carro, a velocidade do automóvel e não o automóvel. Então o futurismo tem que... E eu aqui pensando que era um automóvel. Não, a velocidade do automóvel. A imagem que vai aparecer é só as ondinhas aí, rabiscos, que é a poeira do automóvel. Então ele vem para romper com novo. São aí os seus 40 quilômetros. Fala, 40 quilômetros no máximo. No máximo. Agora o Jonathan vai falar um pouco sobre o expressionismo. Exatamente. Então, nessa questão do expressionismo, né, como aqui Sueli, que as meninas já me falaram, Sueli, essa questão do mostrar aquilo que é real. E no expressionismo, ele vai mostrar meio que os sentimentos da pessoa. Só que nessa época, né, a origem foi dada pelo Herbert, desculpa meu alemão, Herbert Walden, na sua revista Der Sturm, que significa Tempestade, em 1912. E se você for ver, tem muita relação tipo morte, solidão, tristeza, né? E vale a pena ressaltar, né, que como creio que aquelas pessoas que já estudaram sobre a Primeira Guerra Mundial estavam meio que antecedendo a Primeira Guerra Mundial. Então, ou seja, na guerra é impossível alguém estar feliz. Então, basicamente, por causa dessa tristeza, eles expressavam a sua tristeza através disso. Não apenas da política, mas também a questão do sentimento, problemas pessoais. Aí a pintura, se vocês verem, toda aquela questão sombria, assim, não é aquela coisa, vamos dizer assim, aquela coisa que as pessoas consideram bonita, aquela arte bonita, não é. Era algo assim, sombrio, assim, algo preto, angústia, tristeza, normalmente com cores escuras, assim, simbolizando tristezas. Crises interiores, até porque, como o Jonathan diz, vem da guerra, né? Então, como está a cabeça daquelas pessoas? Exatamente. Né, realmente foi uma forma intensa e exagerada. Uma distorção da realidade mesmo, né? Tipo, a realidade como eles viam. Isso. Aí, Janaína... ou Sandra? Escolham aí, quem é que vai falar da... E aí, Sandra, eu. Pronto, vamos lá, pessoal. Temos mais uma vanguarda, né? Que é o cubismo. Ele iniciou por volta do ano de 1907 com a obra As Senhoritas, que é do pintor Avignon, acho que é assim que pronuncia. Acho que seja assim. Aí iniciou com essa pintura, né? E nisso, o cubismo, como o próprio nome já deixa claro, digamos assim, né? Ele retrata formas geométricas. Nessa vanguarda, eles utilizavam muitos triângulos, esferas, cilindros, enfim, figuras geométricas. E com isso teve 3 fases, né, do cubismo, que foi o cubismo primitivo, o cubismo analítico e o cubismo sintético, que nessas fases eram utilizados planos largos, simples, voluntários, decomposição dos objetos, cores e colagens. E na imagem também é possível ver que eles utilizavam muito as cores cinza, bege e castanho. Realmente, eu lembro do cubismo com
que é o violino todo... Sim, com recortes e colagens. Você, assim. Você vê que é um violino. Isso. Mas não é um violino inteiro, limpinho, clássico. Tem um violino do lado de dentro, do lado de fora, um pedaço. Exato, era recortes. São recortes, aliás, né? Aí, vamos colocar aí na tela também o violino em azuvas. Eu não lembro quem é o artista, mas ele escreve muito bem o cubismo. Ele vem e quebra a perspectiva com a tradução mesmo. Não tem como. Você vê que é um violino, mas você vê que não é um violino perfeito. Ele dá e parte. Isso. Agora, Ana Maria vai falar um pouco sobre o dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento artístico da vanguarda europeia no início do século XX, com centros iniciais de Zurich, por volta de 1915 e depois de 1920. O dadaísmo se desenvolveu em Paris. As atividades dadaístas duraram até meados do século XX. A proposta do dadaísmo era que a arte fosse solta e espontânea, pautada em ironia e liberdade, que a arte não fosse totalmente perfeita, que ela fosse solta. Também influenciou o movimento modernista, que surgiu no Brasil, sobretudo após a Semana da Arte Moderna. Na literatura, podemos notar as influências em algumas manifestações dos escritores Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Tem uma obra do dadaísmo também, que coloca aí na tela que eu fiz personalizar. Isso não é um cachimbo, e tem um cachimbo perfeito desenhado. Então o dadaísmo ele vem justamente para dizer assim, será que eu tô louca? Ele está dizendo, mas ele está tirando onda mesmo, ele está tirando sarro, porque isso não é um cachimbo, mas tem um cachimbo ali perfeitamente desenhado. O tema de Ana Maria e de Sandra, eles são muito engraçados por isso, porque é uma coisa assim surreal. Que mostra assim a liberdade de expressar. A liberdade da arte, né? De expressar em arte. Eu lembro muito do dadaísmo, quando eu estudei ensino médio, tinha uma foto de um mictório. A gente sabe, mictório, literalmente mictório. Você pegava qualquer objeto e dizia, isso aqui vai ser uma arte. Eu posso simplesmente pegar esse meu fone de ouvido aqui e dizer, ó, isso aqui vai ser uma minha obra de arte. Boto lá meu nome e pronto. Para eles qualquer objeto do dia a dia. Lá seria tirando com uma onda assim, ó. Isso não serve para ouvir, isso não serve para fone de ouvido. E coloca lá, qualquer coisa como o Jonathan disse. Mas o que esse sarro, essa resenha que acontece, onde não tem sentido, não é na imagem. A imagem está perfeita, tão bem pintada quanto ao clássico. Porém, o que ele tira onda é com a imagem do Vitório, do cachimbo, como quando eu vi aqui, que a gente ia citando, porque não é. E assim, a gente fica, mas é. Então como não é? Aí ele vem para quebrar o mundo nesse sentido. E ele vem também para provocar com o sagrado, porque aí estão se quebrando mitos, tem a crise, como o Jonathan citou, a guerra, e a igreja está envolvida em tudo isso. Então, ela vem para quebrar com tudo isso mesmo. Então, ele vem para o clássico pegar o sagrado e dar uma quebrada nesse tema. Para deixar mais solto. Enquanto os clássicos aí botavam, e viveram felizes para sempre. Como a gente está descansado de ouvir, a gente está feliz, não, estou triste, estou me sentindo mal, e vou escrever assim. Tudo. Tem aquela foto também do expressionismo que é aquele quadrinho, né? É o grito. É o grito. E a gente vê ali que ele está expandindo a tristeza, que é uma forma imensa, uma distorção para a realidade. Mas agora a Sandra vai finalizar com o surrealismo. Isso mesmo, a última vanguarda, minha gente. O surrealismo foi uma vanguarda artística que surgiu em Paris no século de 1920 e se fortaleceu por toda a Europa. Suas principais características eram a liberdade, que nem já foi falado, a arte, a liberdade, o que eles se expressava que é uma arte, então ali é uma arte, era uma arte, né? Suas principais de pensamento, expressividade, valorização do inconsciente, da fantasia e do impulso. Tipo, tinha valor, era
o que ele escolhesse, mas ali tinha valor, que era a arte, o que ele pensava ali realmente era aquela arte, a obra de arte, que nem tem a maçã, né? Colocar a imagem aí na tela. Tem uma maçã que ela é em forma, partida no meio, feito aquele desenho, mas ali é uma arte perfeita. Que é tipo a cabeça. E tem também a parte que tem a cabeça e tem um homem tipo uma maçã na frente. Ali a gente Tipo vai assim, a maçã seria o formato da fase, com certeza. E tem também a arte de vários pensamentos, de um cavalo, de várias imagens. É nesse contexto que surgiu um dos maiores nomes da pintura, Salvador. É verdade. E o quadro que eu mais me lembro do surrealismo é aquele que tem os reloginhos derretendo. Isso. Ele tem a mesma pegada da escola literária, não, da vanguarda de Ana Maria, que é o dadaísmo, só que é uma arte criada espontânea, como Sandra disse, porém ela tem uma pegada psicológica, uma imagem ligada ao inconsciente, a um sonho, a alguma coisa reprimida, com o relógio ali dá uma impressão pra gente que tem alguma coisa. Isso, o relógio derretido relembra muito bem aquele negócio que teve, bomba de Hiroshima, uma coisa assim, que saiu derretendo tudo, né? Assim. Então, tipo, relembra esses relógios derretidos, né? Relembram esse caso. Era a bomba de Hiroshima? Tu sabe? Teve a bomba de Hiroshima. Uma coisa assim. Isso aconteceu antes da bomba de Hiroshima, né? Mas realmente relembra essas coisas, esses sonhos oprimidos, essas coisas ruins. Então é aquele sentimento ruim que essas vanguardas estão colocando a isso. E essas duas vanguardas, elas são muito parecidas, só que essa vanguarda, o surrealismo, é o surreal mesmo. É o que não é real em nada, ela expressa algo. Exatamente, é arte solta e acaba verdade, a gente expressar em arte. É como se, pra mim, eu deixando como uma loucura. Isso não é um cachimbo, um cachumbo. O surrealismo já vem de uma coisa que, assim, é a mesma loucura, mas a loucura de um sonho, como se fosse uma coisa inconsciente, algo que não existisse. Aquela imagem que tem o rosto da mulher e ali como se fosse arrancado os olhos. Ali dá um medo, né? A gente se sente assim um susto com aquela imagem. Realmente, eu acho que era isso que a gente queria passar. A gente conversou aqui, foi de uma forma espontânea. Isso, trouxemos vários pontos interligando ao nosso cotidiano também, em relação ao Simone, né? E a gente espera que vocês possam ouvir aí o Pode Desmilhar, que a gente fez com muito carinho e esperamos que vocês entendam e compreendam bem. Então, pode desmilhar. Tchauzinho!